Santo Espírito sopra como uma brisa do mar, vem me encher de vida. O coração que era dor abre as comportas no céu, derrama glória, rasgue este véu. Encarando a obra dessa semana, tenho a honra de receber Hugo César Vilar de Jesus, mais conhecido como Bispo Hugo, o Bispo Hugo da Sara Nossa Terra, aqui da Zona Norte de São Paulo, e conhecido aí no Brasil inteiro, uma das figuras mais relevantes da obra Sara Nossa Terra, do Ministério Sara Nossa Terra nesta terra. Gostou da piada, do trocadilho? Então, é isso aí. Bispo Hugo, que honra! Prazer é meu, Josias. Muito obrigado por me conceder essa entrevista. O Encarando a Obra, ele traz um pouquinho do homem de Deus por trás da obra de Deus. É isso que a gente quer mostrar. Nós queremos mostrar um pouquinho do que você faz no dia a dia, como é que é seu dia? Assim, porque a gente vê o Bispo Hugo aqui pregando a palavra, tocando a igreja, mas como é que é o dia a dia do Bispo Hugo fora da igreja? Começa cedo, né? 6 e alguma coisa, a gente já acorda. Busca Deus sempre, né? E levo meu menino para a escola. É até uma maneira da gente estar junto, conversar um pouco, né? Partilhar um pouco, porque eu acho que pai tem que estar muito perto dos filhos, né? Enquanto eu pude, eu estive perto dos mais velhos. Agora tem o Daniel, que está com 16. Então, para mim, de manhã, é uma oportunidade de estar junto com ele. Tirar ele da cama, que é um desafio. Isso. E desenvolver amizade, né? A gente é muito amigo. Queridos, que Jesus veio trazer algo maravilhoso para a tua vida, para a minha vida, para a tua família, para a tua história. E é importante demais que você usufrua de tudo que Jesus quer te dar. Quem pode dizer amém? Depois de manhã eu gosto de buscar um pouco a Deus e começo a cuidar das coisas, né? Depois da leitura bíblica, sempre, né? E a gente começa a rotina. A nossa rotina ela é muito envolvida com o processo, né, do bispado, né? A gente cuida de muitas igrejas, então sempre tem contratos para ver, tem situações para resolver, tem negociações, etc. Então, tem coisa chata, bispo, para fazer? Muita, tem coisa bem chata assim que às vezes você fala ai, ai, ai? Muita. Porque eu acredito que quando a gente fala coisa chata, são coisas que você gostaria de não ter que mexer, né? Mas que são inevitáveis. Você vai abrir uma igreja, você tem que fazer contrato. Às vezes o contrato, depois que você vai entregar o salão, dá problema, porque o proprietário não gostou do jeito que você entregou, aí começa a ter litígio, às vezes consegue fazer uma negociação, às vezes você consegue mandar alguém fazer a negociação, às vezes você tem que ir fazer a negociação. E além de outras questões que envolvem a administração de 30 igrejas, né? Além disso, nós temos uma empresa, né? Eu sou sócio de uma empresa e eu procuro também estar bem perto dessa empresa, com o sócio que está lá tocando a empresa. E também demanda um pouquinho de tempo da gente. E está aqui também na igreja local, né? A igreja local é o lugar onde a gente sempre está, né? No escritório e fazendo também a rotina da igreja. A igreja demanda rotinas práticas, né? Que são tranquilas. Mas a parte chata é você cuidar de contrato, você cuidar de litígio, né? Quando tem conflito com alguém. Eu não gosto muito de ter litígio nem conflito com alguém. Geralmente não é apenas por falta de um acordo, às vezes é por questões pessoais da pessoa que está entregando salão e começa a dar problema, né? Queridos, por isso que quando nós vemos a sociedade confusa hoje, vamos votar em quem no Brasil, né? Essa loucura que está aí fora, precisamos orar pelo nosso Brasil, porque eu e você precisamos entender, por que orar pelo Brasil? Porque a questão é espiritual. Mas nesse meio tempo, assim, são várias igrejas que estão debaixo da sua supervisão, né? Tem a família, tem a nossa igreja aqui. Nesse meio tempo, sobra um tempo para jogar uma bolinha? Tá raro, né? Uma natação, uma corridinha na Engenheiro Caetano Alves, algo assim do gênero? Eu gosto da minha corridinha. Eu gosto da minha corridinha. Mas geralmente eu faço isso no final da tarde, né? Quando eu consigo também, final da tarde, da minha fugidinha lá pelas 6 horas, dou uma corrida. Eu costumo correr na rua mesmo. Futebol, rapaz, faz tempo que eu não jogo, né? Porque 57 anos. Gosto muito. Mas não tem dado tempo.
Se eu não abrir meus olhos, se eu não entender que há um mundo espiritual, se eu achar que eu posso tudo e não vai me acontecer nada, como é que um homem chega a ser possesso por um espírito imundo? Bispo Hugo, o que te trouxe ao ministério pastoral? O que te fez chegar no ministério pastoral? A gente conhece um pouco da tua conversão, né, aqui na igreja, mas as pessoas aí no Brasil afora talvez não conheçam. Mas assim, essencialmente, o que te trouxe a pastorear uma igreja? Envolvimento com a casa de Deus, né? Desde que eu me envolvi com a igreja, eu comecei a me envolver com pessoas. E quando eu falo me envolver, começar a ajudar as pessoas. As pessoas vinham me falar comigo, eu era uma ovelha igual às outras, mas todas as vezes que o pastor precisava de alguém, eu me candidatava para ajudar, num retiro. Naquele tempo não usávamos o modelo que nós temos hoje, né? Então eu estava sempre presente. Onde precisava eu estava aí. Daqui a pouco começa a ter o movimento de reunião nas casas. Eu comecei a ter reunião na minha casa. O que a gente chamava de grupo familiar na época, a partir de 87, isso, que já faz 31 anos atrás, que a gente começou a reunir pessoas em casa. Aí você começa a ganhar vidas, né? Você começa a pastoreá-las. Daqui a pouco você está cuidando de um bando de gente. Aí a liderança local chamou a gente para reconhecer a gente para o diaconato. Aí começou um processo, né, de envolvimento com a igreja, já com a unção de diaconato, depois a unção do pastoreamento, que veio em 92. Sempre nesse processo, me envolvendo com a igreja e cuidando de gente, né? Isso me levou ao pastorado em 92, trabalhando. Eu sou engenheiro de formação, trabalhando profissionalmente e servindo na casa de Deus. Eu geralmente trabalhava até umas 5 horas na empresa que eu trabalhava, depois daí eu já marcava um atendimento com o povo, né? E já começava a fazer o trabalho de pastoral. Em 94, o nosso pastor lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi transferido para Curitiba e convidou a gente para ir junto. Isso já na Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Porque até 92 não existia Sara Nossa Terra. E até 94 não existia Sara Nossa Terra organização. A Sara Nossa Terra começou em 92, mas era uma igreja só em Brasília. Aí a segunda Sara Nossa Terra, São Paulo, em 93, que eu não participei. Terceira Sara Nossa Terra, Curitiba, em 94. Aí eu fui convidado para participar disso. Aí que eu larguei o meu trabalho para me envolver com a igreja lá em Curitiba. Fui para ajudar o pastor Cirino na época. Cirino? Na época. E depois... Aí surge, em 94, surge Sara Nossa Terra como organização. Aí eu fui convidado para organizar a parte gerencial da estrutura, né? Aí fui contratado pela Sara Nossa Terra como secretário executivo. E a partir daí me envolvi cada vez mais. Em 98, fui convidado para assumir a igreja de Campo Grande, como pastor principal. Foi a primeira igreja que eu assumi há 20 anos atrás, em 98. E essa primeira experiência me leva a realmente a estar à frente de uma igreja. E aí foi realmente algo muito fantástico ali, né? Pegamos uma igreja com 500 pessoas e uma igreja que, quando eu deixei, ela tinha 1.800 pessoas. Isto é, há um mundo espiritual atrás da dor, da violência, do medo, da insegurança. Teu casamento está em crise? Começa a orar e buscar Deus. Deus vai mover o teu casamento. Qual a maior dificuldade? Eu sempre faço essa pergunta para os pastores. Qual que é a maior dificuldade? Porque quem está lá fora, às vezes, tem uma visão diferente da igreja, né? Que é tudo muito fácil, né? Hoje, nós acreditamos, você fala muito isso nos cultos também, que a própria mídia, fez uma imagem muito ruim do evangelho, da igreja, né, em si. Qual que é a maior dificuldade hoje de se administrar, de se estar à frente de uma organização tão grande como essa aqui? Você colocou bem, há uma imagem negativa da igreja por causa que tem gente mal intencionada. Como tem gente mal intencionada em qualquer setor. Mas tem muita gente bem intencionada no evangelho. Eu conheço muitas pessoas sérias e que dão suas vidas, né? Inclusive aqui mesmo, né? Nós, todos os pastores aqui são voluntários. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Aqui na Sara Nossa Terra, fala um pouco disso. Os pastores não são assalariados, né? Não há salário, nem ajuda de custo há, né? Eu brinco que eles pagam para trabalhar, né? Toda essa trabalheira é tudo só pela graça de Deus. Pela vocação, pela paixão, né? Para ver a obra de Deus acontecendo, né?
Tem muita gente boa nesse Brasil que está edificando uma igreja séria. Eu conheço muitos, até outras denominações, pessoas muito queridas, né? Pessoas que dão suas vidas, seu tempo, sua energia e são maravilhosas. A grande dificuldade que a gente enfrenta é financeira, porque a imagem que a igreja tem de que ela tira dinheiro do fiel é uma piada, né? Porque na verdade você edificar e pagar todas as despesas que envolvem uma igreja exige muito sacrifício de quem está envolvido, de todos aqueles que cooperam com a igreja, né? E pelos altos custos que você tem hoje para alugar um salão, para você pagar energia elétrica, água, e tudo que envolve o movimento de você edificar uma igreja, né? Existe o corpo de funcionário nosso aqui, por exemplo, é enxuto demais, né? São 2 funcionários, ou 2 funcionárias que nós temos, que são seletistas, né? Então temos aí a prestação de serviço na área de som, tem prestação de serviço na área de segurança, mas não são seletistas, né? São prestadores de serviço, que são empresas, MEI, né? Que prestam serviço aqui para a igreja. Porque a gente zela muito pela questão legal, né? Então quem recebe salário e trabalha pela igreja é seletista. E aqueles que não são aqueles que prestam serviço por meio de contrato. Então a grande dificuldade, além de você ter a dificuldade de você levantar uma equipe, né? Que eu acho que é o grande desafio do pastor, quando o pastor consegue levantar uma equipe, e nós temos uma equipe aqui muito boa, graças a Deus, você sempre vai ter um desafio para que essa equipe aumente, para que a missão seja inteirada e completada. Porque quando você... eu acredito que essa igreja aqui tem uma missão muito maior do que ela está cumprindo hoje. Ela está caminhando na direção dessa missão, né? De alcançar o número de pessoas que nós entendemos que é o nosso chamado, as outras igrejas que serão abertas através dessa igreja aqui. Então, isso tudo faz parte do nosso desafio. E para isso nós vamos precisar de equipes, vamos precisar de pastores, vamos precisar de mais membros, porque com mais membresia você consegue ter mais condições, mais recursos para você poder abrir outras igrejas, né? Bom, para a gente já ir pro nosso... Nós estamos no horário do almoço, viu, gente? Gravando isso aqui, a barriga já está roncando aqui. Eu estou escutando de longe aqui a barriga do bispo roncar aqui. Ó. É interessante que às vezes a pessoa quer intelectualizar o evangelho, quer apresentar o evangelho de forma que fique de bem com os intelectuais e filósofos da nossa geração. Querido, eu não tenho compromisso com os intelectuais da minha geração, eu tenho compromisso com a verdade do evangelho de Jesus Cristo. Quais são os projetos, quais são os sonhos do Bispo Hugo para essa igreja? Sonhos físicos, materiais e sonhos espirituais para essa igreja aqui? Materiais é uma igreja com 3 mil membros, né? Que possa comprar esse local. Né? Fica a dica, hein? Comprar por quê? Porque aqui tem 1.700 metros quadrados. Então nós podemos fazer uma outra igreja em cima dessa aqui, sem sair daqui, né? É só você providenciar uma edificação que fique por cima, porque aqui é baixo, né? E aqui, essa região de Santana, você pode fazer edificações mais altas. Então, um sonho louco, né? Porque é muito caro isso. Só para comprar aqui, acredito que esteja na casa de 5 milhões ou mais, né? E para construir algo aí em cima, mais uns 3 milhões. Então, você precisa de muito recurso. Mas nada é impossível se a gente acreditar, né? Então, sonho material, né? Seria realmente alcançar uma membresia de 3 mil membros e que nós possamos abrir pelo menos 10 igrejas nos principais bairros da Zona Norte. O Imirim, que é um lugar Sim. que nós queremos, no Perialto é outro lugar. Nós queremos abrir na Vila Maria, queremos abrir. Então, nós temos o Fontales, temos muitos lugares que a gente sonha em abrir igrejas, onde a gente já tem grupos muito consolidados da igreja frequentando aqui, que moram nesses locais. Então, há um sonho de, através desta igreja, abrir pelo menos mais 10 igrejas. Para isso, precisamos de líderes, precisamos de pastores, precisamos de recursos, né? E graça de Deus e misericórdia do Altíssimo para poder alcançar tudo isso. Não, fala com fé, gente, misericórdia. Fala assim, Espírito imundo, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus caminhos, sai da minha história, sai da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Bispo, eu quero lhe agradecer mais uma vez aí pela cordialidade de nos conceder essa entrevista e queria que você encerrasse deixando a sua mensagem para aqueles vários, né, milhares e milhares de homens e mulheres em todo o Brasil, né, que neste momento estão encarando a obra com as mesmas dificuldades ou até dificuldades maiores. Queria que você deixasse a sua mensagem para esse povo que encara a obra de frente.
que é a melhor missão que eles podiam ter na vida deles. Não há nada mais precioso, não há nada mais desafiador, nada mais apaixonante, nada mais recompensador, nada mais protetor para a nossa família. E é uma missão, apesar de ser árdua, ela é boa, ela é agradável, ela traz muita paz e uma segurança de que está valendo a pena viver dessa maneira. Apesar do sacrifício, das lutas, das dificuldades, eu não conseguiria imaginar minha vida fora disso. Esse é o recado. Amém. Encarando a obra dessa semana, como eu já disse, com a presença do Bispo Hugo. Olha só, hein? Encarando a obra, encare você também. De verdade em casa. Eles têm direito de ter um marido em casa. Eles têm direito de ter um pai verdadeiro em casa. Eles têm direito de ter uma pessoa que representa a divindade em casa. Eles têm direito de ter um modelo em casa. Então eu tenho que cumprir meu papel. E aí eu vou ser uma bênção para eles. Amém. Vem Santo Espírito soprar como uma brisa do mar. Vem me encher de vida. O coração quer adorar. Abre as comportas no céu, derrama glória, rasgue este véu. O coração quer adorar. Vem Santo Espírito soprar